Assinei o acordo pré-nupcial da família da minha esposa quando eu estava quebrado. Então os pais dela exigiram que eu rasgasse o acordo depois que ela me traiu para que ela pudesse ficar com metade do meu dinheiro depois que eu enriqueci. Certo, isso vai ser longo. Precisava de um lugar para registrar isso, colocar para fora. Não estou procurando conforto ou conselho. Quando conheci Melissa, eu tinha muito pouco, um emprego de nível básico, dívidas de empréstimo estudantil, alugava um apartamento pequeno com colegas de quarto. A família dela, por outro lado, tinha dinheiro. Não eram ricos de jatinho particular toda semana, mas confortáveis, estabelecidos. Eles possuíam propriedades, administravam um negócio local de sucesso, viviam em uma casa grande em um bairro nobre. Havia uma clara disparidade em nossas situações financeiras. Namoramos por cerca de 1 ano, as coisas pareciam boas entre nós. Quando começamos a falar sobre casamento, foi aí que outros elementos entraram em cena. Os pais de Melissa, particularmente o pai dela, eram muito envolvidos na vida e nas decisões dela. Eles não foram imediatamente hostis, mas foram diretos sobre suas preocupações em relação ao meu estado financeiro em relação ao de Melissa e ao de suas famílias. A palavra quebrado não foi usada na minha cara inicialmente, mas a implicação era clara. Eles expressaram que Melissa estava acostumada a um certo estilo de vida e que eles haviam construído sua riqueza através de planejamento e proteção cuidadosos. Casamento, eles explicaram, envolvia a fusão de vidas e bens, e eles precisavam de garantias em relação à segurança financeira de sua filha e ao impacto potencial em quaisquer futuras heranças ou interesses comerciais da família. A solução deles foi um acordo pré-nupcial, mas isso não foi apresentado como uma opção ou sugestão, era um requisito para o casamento prosseguir com a bênção e apoio financeiro deles para o próprio casamento. Eles forneceram um advogado, ou melhor, insistiram que eu usasse um advogado que eles recomendaram para revisar o documento, enfatizando a justiça. Eu entendi que a lealdade primária desse advogado provavelmente era aos interesses deles, ou pelo menos ao desejo geral da família de que o acordo fosse assinado sem resistência significativa. Eles declararam que eu poderia consultar meu próprio advogado independente, mas o tempo estava correndo para os planos do casamento e havia muita pressão envolvida no processo. Eu estava na casa dos 20 e poucos anos, não tinha muita experiência com documentos legais dessa magnitude. Eu certamente não podia pagar para contratar um advogado de ponta para negociar contra a representação deles. O advogado que eles forneceram parecia competente, mas principalmente explicou as cláusulas sem sugerir que eu recuasse ou negociasse os termos significativamente. O acordo era direto em seu propósito. No caso de um divórcio, eu não teria direito a nenhum dos bens pré-matrimoniais de Melissa, qualquer herança que ela recebesse ou qualquer aumento no valor de sua propriedade separada. Crucialmente, e um ponto que eles enfatizaram repetidamente, eu também não teria direito a qualquer parte de futuros bens que eu adquirisse durante o casamento que pudessem ser rastreados até minha renda ou investimentos, além de um conjunto muito limitado e específico de condições que eram difíceis de cumprir. Basicamente, o que era dela permanecia dela, o que eu ganhava era principalmente meu e permanecia separado. E eu não tinha nenhuma reivindicação sobre a distribuição de bens matrimoniais no sentido tradicional se os bens fossem rastreáveis aos meus esforços ou investimentos. A pensão alimentícia também foi abordada, ou era totalmente dispensada ou limitada a um valor muito baixo por um curto período, projetada especificamente para uma situação em que Melissa pudesse precisar de um suporte temporário mínimo, não uma reivindicação de longo prazo sobre minha renda. Eu li o documento e era claro em sua intenção. Minha posição financeira na época significava que eu não tinha bens para proteger e a ideia de acumular riqueza significativa parecia distante, uma possibilidade de longo prazo, não uma realidade imediata. A pressão para assinar era imensa. Os planos do casamento estavam avançando e Melissa parecia aceitar isso como um mal necessário para a paz de espírito de sua família, e eu senti que não tinha poder de barganha. Minhas opções eram assinar e casar com Melissa com a aprovação de sua família, ou recusar, potencialmente terminar o relacionamento ou casar sem o apoio de sua família, o que teria criado um conflito significativo desde o início. Eu assinei o acordo pré-nupcial e foi devidamente testemunhado e executado. Os primeiros anos do nosso casamento foram financeiramente apertados, como esperado. Continuei no meu emprego de nível básico enquanto começava a explorar outras vias para aumentar minha renda. Melissa trabalhou meio período inicialmente, depois passou a administrar a casa à medida que minha carreira começou a exigir mais tempo. O acordo pré-nupcial não foi mencionado novamente pela família dela, era um documento assinado e arquivado. Meu foco mudou fortemente para construir algo meu. Eu não estava feliz com o ritmo de avanço no meu emprego corporativo e comecei a trabalhar em um projeto paralelo no setor de tecnologia. Envolvia longas horas, noites, fins de semana, reinvestindo pouco dinheiro disponível que tínhamos. Melissa administrava a casa e mantínhamos um estilo de vida relativamente modesto, apesar da origem de sua família. Morávamos em uma casa pequena, dirigíamos carros mais velhos e não havia assistência financeira da família dela além de presentes ocasionais e certamente, nada que constituísse bens conjuntos significativos. Meu empreendimento era puramente meu esforço, meu tempo, meu risco e qualquer pequeno capital que eu pudesse juntar ou emprestar. Este projeto paralelo começou a ganhar força. Não foi um sucesso da noite para o dia, levou anos de esforço consistente, aprendizado, adaptação.
Eventualmente, deixei meu emprego em tempo integral para me dedicar totalmente a ele. Isso foi um risco, nós discutimos. Significava um período sem renda garantida e Melissa apoiou essa decisão verbalmente, embora sua família expressasse preocupações com a falta de um salário fixo. Eu persisti. O negócio cresceu lentamente no início, depois acelerou. Encontrei um nicho de mercado, montei uma equipe e os lucros foram reinvestidos para impulsionar um crescimento maior. Por volta do 5º ano do nosso casamento, o negócio atingiu uma avaliação significativa. Não era apenas receita, éramos lucrativos, estávamos expandindo e atraindo o interesse de investidores. Meu patrimônio pessoal na empresa, combinado com outros investimentos que fiz com os lucros, começou a representar uma riqueza substancial, e essa era uma riqueza gerada inteiramente através dos meus esforços e do crescimento do meu negócio após o casamento. A escala da minha situação financeira começou a ultrapassar a da família de Melissa e eu havia me tornado, pela maioria das medidas, um milionário. Esse fato tornou-se cada vez mais aparente através do nosso estilo de vida, que foi melhorando gradualmente, embora ainda mantivéssemos um certo grau de privacidade sobre os números exatos. Mudamos-nos para uma casa maior em um bom bairro, embora não no enclave exclusivo onde os pais dela moravam. Viajamos mais. Melissa não trabalhava mais, ela se concentrava inteiramente em administrar nossa casa cada vez maior. A mudança na dinâmica era perceptível e seus pais, que antes me viam com um grau de ceticismo financeiro beirando desdém, tornaram-se mais interessados no meu negócio e em seu desempenho. A atitude deles em relação a mim mudou e o homem que estava quebrado quando se casou com a filha deles agora era comprovadamente rico. Eles começaram a me incluir mais em suas discussões financeiras, perguntando sobre investimentos, elogiando minha perspicácia nos negócios. O acordo pré-nupcial, o documento em que haviam insistido para proteger sua filha da minha falta de riqueza, permaneceu sem menção. Nosso casamento, no entanto, começou a mostrar desgaste durante esse período de riqueza crescente em minha exigente agenda de trabalho. Meu foco permaneceu fortemente no negócio e Melissa desfrutava dos benefícios financeiros, mas parecia menos conectada à pessoa que os havia construído. Nossos caminhos divergiram. Ela tinha sua vida social, seus interesses centrados em administrar a nova casa e o estilo de vida e meus interesses ainda estavam muito ligados ao mundo dos negócios, à inovação, a construir mais. A comunicação tornou-se transacional, muitas vezes girando em torno da administração da casa ou de obrigações sociais. O afeto e os objetivos compartilhados diminuíram. Então, cerca de 10 anos após o nosso casamento, os eventos tomaram um rumo. Comecei a notar mudanças no comportamento de Melissa. Ela estava frequentemente distante, reservada com o telefone, indisponível em momentos que normalmente não estaria. Quando tentei discutir essas mudanças, ela se tornou defensiva ou desdenhosa. Não foi uma revelação súbita e dramática, mas uma suspeita crescente baseada em pequenas observações acumuladas. A imagem completa surgiu mais tarde, não através de uma confissão de Melissa, mas através de informações que chegaram ao meu conhecimento indiretamente. Melissa estava tendo um caso com outro homem e ele era alguém que ela havia conhecido através dos círculos sociais que ela agora frequentava. Ele também vinha de uma família rica e estabelecida, o que parecia ser um fator significativo na percepção dela sobre ele. Esse caso aparentemente já durava algum tempo. A situação piorou rapidamente depois que tomei conhecimento do caso. A família de Melissa, que antes se concentrava na minha riqueza de forma positiva, de repente voltou à sua postura protetora original, mas com uma nova agenda. Eles souberam do caso e sua preocupação imediata foi o futuro financeiro de Melissa, particularmente no contexto de um provável divórcio. O homem com quem ela estava envolvida não era, pelo que entendi, alguém que procurava uma segunda esposa ou um compromisso de longo prazo além do caso. Ele mesmo era casado e sua residência principal era em outro estado. Isso provavelmente contribuiu para o alarme da família dela sobre a posição dela se o casamento comigo terminasse. A abordagem deles não foi sutil. O pai de Melissa entrou em contato comigo diretamente, solicitando uma reunião. Ele afirmou que era urgente sobre o bem-estar da família. Concordei em encontrá-lo e a mãe de Melissa na casa deles. A reunião não foi agradável e eles mencionaram o estado do meu casamento com Melissa, reconhecendo que estavam cientes das dificuldades e do relacionamento de Melissa com o outro homem. Expressaram preocupação por nós dois, mas rapidamente mudaram para o propósito da reunião, o acordo pré-nupcial. O pai dela falou primeiro. Ele reconheceu que o acordo existia e que ele havia insistido nele anos atrás e ele então afirmou que as circunstâncias haviam mudado drasticamente desde que o acordo foi assinado. Ele fez referência ao meu sucesso, à riqueza que eu havia acumulado e argumentou que a intenção do pré-nupcial era proteger Melissa de se casar com alguém que estava quebrado e não poderia sustentá-la. Agora que eu era mais do que capaz de prover e de fato, havia acumulado bens significativos durante o casamento, ele argumentou que a premissa original do acordo estava anulada. Ele alegou que não era mais justo ou relevante em nossa realidade financeira atual. Ele então propôs um curso de ação. Queria que eu concordasse em rescindir mutuamente o acordo pré-nupcial. Sugeriu que assinássemos um novo documento ou simplesmente destruíssemos o existente e prosseguíssemos com um divórcio padrão, se fosse o que Melissa quisesse. Sua lógica era que sem o pré-nupcial, Melissa teria direito à metade de nossos bens conjugais sob as leis de divórcio estaduais padrão. Ele apresentou isso como a coisa certa a fazer, dada a minha posição financeira e os anos que Melissa passou como esposa dona de casa, apoiando minha carreira implicitamente ao administrar o lar. Ele não mencionou o caso como um fator que poderia complicar as reivindicações dela. Seu foco era exclusivamente na minha riqueza e na percebida injustiça do pré-nupcial agora que eu a possuía. Melissa estava presente durante esta reunião, mas ela não disse muito, deixando principalmente seus pais falarem. Quando solicitada, ela afirmou que sentia que o acordo estava desatualizado e não refletia nossas vidas agora. Ela não expressou remorso pelo caso ou preocupação com o casamento em si,
apenas que acreditava ter direito a uma parte dos bens que eu havia construído durante nosso casamento. A implicação era clara, ela queria deixar o casamento, ficar com outro homem, ou pelo menos estar livre para buscar isso, e levar um acordo financeiro substancial meu, baseado na minha riqueza atual. Minha resposta foi direta. Ouvi os argumentos deles e quando terminaram, afirmei claramente que o acordo pré-nupcial era um contrato legalmente vinculativo. Foi redigido por advogados, revisado, supostamente de forma justa, por um conselheiro, e assinado por Melissa e por mim com pleno conhecimento de seu conteúdo e implicações na época, incluindo sua aplicação a bens futuros adquiridos. Lembrei a eles que foram eles que insistiram em sua existência e em seus termos, especificamente porque eu estava quebrado e para proteger Melissa de qualquer reivindicação que eu pudesse ter sobre a riqueza deles ou os bens pré-matrimoniais dela. O acordo, ressaltei, foi projetado precisamente para uma situação em que uma das partes acumulasse riqueza independentemente durante o casamento. Não incluía cláusulas que o invalidassem se eu ficasse rico, seus termos destinavam-se a cobrir todos os cenários, incluindo aquele que agora havia ocorrido. Afirmei que eu havia cumprido minha parte no casamento trabalhando e provendo, e esperava que o acordo legal que ambos assinamos fosse cumprido. Informei a eles que não concordaria em rasgar o pré-nupcial, nem concordaria com um acordo fora de seus termos. Afirmei que qualquer processo de divórcio prosseguiria com o acordo pré-nupcial em pleno vigor e efeito. A reação de Melissa e seus pais foi de descrença e raiva. Aparentemente, esperavam que eu cedesse sob a pressão deles, talvez por um senso de obrigação, medo de conflito ou alguma noção equivocada de cavalheirismo. O tom do pai de Melissa mudou de argumento persuasivo para ameaças veladas. Ele mencionou possíveis longas batalhas judiciais, constrangimento público e o custo dos honorários advocatícios, implicando que eles me prenderiam em litígios tentando invalidar o pré-nupcial. Reiterei minha posição. O acordo era claro, eu o defenderia, e já havia consultado meu próprio advogado independente, especializado na defesa de acordos pré-nupciais. Levantei-me, declarei que a reunião havia terminado e deixei a casa deles. Após esta reunião, a situação se deteriorou ainda mais. Melissa iniciou o processo de divórcio. Sua representação legal, sem dúvida guiada por seus pais e seus recursos, indicou imediatamente sua intenção de contestar a validade do acordo pré-nupcial. Seus argumentos seguiram a linha que o pai dela havia usado. O acordo era leonino devido à mudança nas circunstâncias. Minha aquisição de riqueza, eu de alguma forma havia coagido Melissa a assiná-lo, apesar de ela ter tido aconselhamento, um argumento difícil de sustentar, dado que foi ideia deles e do advogado recomendado, ou que os termos eram simplesmente injustos agora. Eles buscaram pensão alimentícia significativa e uma grande parte dos meus bens, como se o pré-nupcial não existisse. Minha equipe jurídica estava preparada e apresentamos nossa resposta, afirmando a validade absoluta do acordo pré-nupcial. Fornecemos documentação da época em que foi assinado, incluindo prova de que ela teve acesso a aconselhamento jurídico, declarações de seus pais indicando sua insistência no acordo, e o próprio acordo com as assinaturas. Argumentamos que a mudança no meu status financeiro era exatamente o tipo de cenário que o acordo foi projetado para abordar. Ele alocava riscos e expectativas em relação a ganhos futuros e acumulação de ativos. Destacamos que Melissa estava plenamente ciente dos termos e havia assinado voluntariamente. Também apontamos, factualmente sem detalhes excessivos, as circunstâncias que levaram ao pedido de divórcio, incluindo o caso, não como motivo para negá-la com base na culpa, o que nem sempre é relevante em acordos de divórcio, dependendo do estado, mas como contexto para o colapso do casamento, ocorrendo enquanto ela tentava se posicionar para um ganho financeiro contrário ao acordo existente. O processo legal levou tempo e houve petições, moções, tentativas de mediação obrigatória que não levaram a lugar nenhum porque Melissa, guiada por seus pais e advogado, recusou-se a reconhecer a natureza vinculativa do pré-nupcial. Meus advogados desmantelaram sistematicamente suas reivindicações e eles mostraram que Melissa teve representação independente na época da assinatura, que o acordo divulgou nossas situações financeiras com precisão como eram então, que os termos relativos a bens futuros foram explicitamente incluídos e compreendidos, e que a mudança em minhas circunstâncias financeiras foi resultado de meus esforços e investimentos, não de qualquer contribuição financeira ou em termos de esforço comercial de Melissa. O argumento de iniquidade devido a circunstâncias alteradas raramente tem sucesso simplesmente porque uma das partes ficou rica. O padrão é muito alto e geralmente envolve impedir que a outra parte tenha suas necessidades básicas atendidas, o que não era o caso aqui, dados os recursos da família de Melissa. O tribunal acabou agendando audiências sobre a validade do acordo pré-nupcial como uma questão preliminar antes de abordar a divisão de bens ou pensão alimentícia. Ficou claro durante esses procedimentos que o caso de Melissa para invalidar o acordo era fraco. Suas próprias declarações passadas e as ações de sua família ao exigir o pré-nupcial anos atrás contradiziam suas alegações de coação ou injustiça no momento da assinatura. Minha equipe jurídica apresentou um caso forte para defender o contrato como escrito. Diante de uma provável derrota no tribunal sobre a validade do pré-nupcial, a equipe jurídica de Melissa mudou ligeiramente de tática, mas ainda se recusou a chegar a um acordo de acordo com os termos do pré-nupcial. Meus advogados me aconselharam a permanecer firme. O pré-nupcial era minha defesa e, como se viu, uma defesa muito eficaz. O juiz finalmente decidiu sobre a validade do acordo pré-nupcial. A decisão foi inequivocamente a meu favor. O tribunal considerou que o acordo foi validamente executado. Ambas as partes tiveram representação legal ou oportunidade para tal. Houve divulgação completa dos bens na época, e os termos não eram leoninos no momento da assinatura.
Crucialmente, o tribunal afirmou que a subsequente acumulação de riqueza por uma das partes, especialmente quando explicitamente abordada pelos termos do acordo relativos a bens futuros, não tornava o acordo leonino ou inválido anos depois. O acordo pré-nupcial foi mantido em sua totalidade. Essa decisão determinou a estrutura para o resto do divórcio. De acordo com o pré-nupcial mantido, Melissa havia renunciado à maioria de seus direitos aos meus bens futuros adquiridos e a uma pensão alimentícia significativa. Sua equipe jurídica tentou argumentar por algumas exceções ou apoio mínimo, mas o acordo era muito restritivo. O decreto final de divórcio refletiu os termos do acordo pré-nupcial. Melissa recebeu apenas seus bens pré-matrimoniais, que eram modestos, os bens pessoais que ela trouxe para o casamento ou adquiriu com seus próprios fundos separados, e uma pequena quantia de duração limitada para a pensão alimentícia de transição. Conforme especificado no acordo, muito menos do que ela ou sua família haviam buscado. Ela não recebeu nada do meu patrimônio comercial, nada dos meus investimentos e nada do aumento de valor dos meus bens adquiridos durante o casamento. A riqueza que eu havia construído permaneceu minha, protegida pelo documento que a família dela me forçara a assinar. Este resultado teve consequências significativas para Melissa. Como esposa dona de casa por muitos anos, ela não havia mantido uma carreira ou desenvolvido um potencial significativo de geração de renda independente durante o período do meu crescimento financeiro. Ela estava acostumada a um alto padrão de vida financiado pela minha riqueza, mas não tinha direito a essa riqueza após o divórcio devido ao pré-nupcial. Os bens com os quais ela saiu eram mínimos. Simultaneamente com a conclusão do processo de divórcio, ou pouco depois, o relacionamento de Melissa com o homem com quem ela teve o caso também terminou. Pelo que soube através de conhecidos, ele não pretendia deixar seu próprio casamento ou integrá-la em sua vida além do caso. Quando o divórcio dela comigo se tornou definitivo e ela não garantiu um grande acordo financeiro, a situação dela tornou-se menos atraente para ele. Ele encerrou o contato. Ela ficou sem o parceiro do caso e sem a segurança financeira que havia antecipado do divórcio. Sem bens substanciais próprios e sem renda, ela ficou com opções limitadas. A casa grande em que ela morava comigo era minha e permaneceu minha e o estilo de vida que ela se acostumara havia desaparecido. Sua família, que havia impulsionado toda essa situação e o desafio ao pré-nupcial, era rica, mas seus bens também estavam protegidos. Embora pudessem e presumivelmente o fizeram, fornecer a ela um lugar para morar, ela estava essencialmente recomeçando com muito pouco de seu. O resultado do divórcio a deixou financeiramente de volta onde estava antes de se casar comigo, indiscutivelmente pior, porque ela era mais velha e não tinha experiência de trabalho recente. Os relatos que recebi através de conhecidos mútuos foram de que ela voltou para o quarto de infância na casa grande de seus pais. Ela não tinha meios independentes, nem emprego, e sua tentativa de deixar o casamento por ganho financeiro e outro relacionamento havia falhado em ambos os aspectos. Quanto a mim, eu tinha a riqueza que havia construído, o negócio, os bens, mas o casamento havia acabado. A década mais da minha vida passada com Melissa, a história compartilhada, por mais falha que se tornasse, estava concluída. O processo do divórcio, as batalhas legais, o confronto com a família dela e a percepção de suas ações haviam sido desgastantes. O casamento terminou e Melissa ficou sem um tostão em relação ao estilo de vida que tinha, voltando a morar com os pais. Eu fiquei com a riqueza que construí sozinho. Essa é a sequência de eventos, desde assinar um acordo pré-nupcial porque eu estava quebrado, passando por construir uma riqueza significativa, enfrentar um desafio das mesmas pessoas que insistiram no pré-nupcial, até ter esse acordo confirmado e as consequências subsequentes para todos os envolvidos. Aconteceu e está feito. Nenhuma emoção real ligada a escrever isso agora, apenas declarando os fatos do que ocorreu. Precisava escrever isso em algum lugar.